Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Entrevista com a sua terceira temporada. Depois da ótima repercussão, tanto com setoristas como com influencers, inclusive eu ouvi comentários do tipo, vocês me fizeram ligar para pessoas que eu nem conhecia. Vocês foram bem, influencers. Dessa vez teremos os bastidores do Santos. No canal, desde que eu criei, há 6 anos e pouco, recebo sempre perguntas como: por que os bastidores só mostram vitória? Por que a Santos TV existe? Quem é o estagiário das redes sociais? Por que existe um fotógrafo tirando foto dos jogadores? Essas pessoas vão responder essas questões na terceira temporada do Ouvinte Entrevista, neste mês de setembro. E aí, quem está nesse mês de setembro com a gente também é a gloriosa Insider. Aqui na câmera do centro, eu mostro para você as diversas opções que a Insider te dá. Inclusive, até o dia 20 de setembro, você tem frete grátis no site. Como é que você entra no site? É muito fácil. Aqui na descrição do podcast tem o link que dá diretamente o desconto Eu Vim de Santos. Olha aqui, ó, que belezinha. Eu Vim de Santos logo abaixo do produto que você escolher. Tem camiseta? Tem. Vou mostrar aqui a camiseta preta. Tem. Tem bermuda? Tem. E tem camiseta de outras cores também, como esta que eu estou usando na bela cor creme. Lá na Insider você tem frete grátis até o dia 20 de setembro. Usa o cupom EUVINSANTOS para ter desconto. Muito bem. Quem começa falando dos bastidores da Vila Belmiro, que estão sempre quentes? Guilherme Kastner, famoso Guga, head de conteúdo da Santos TV. Muito obrigado por comparecer aqui ao Ouvinte Entrevista. Obrigado, Noronha. Obrigado todo mundo aí do outro lado da tela. Não estou muito acostumado a falar, a aparecer em câmera. Só no Instagram, né? No Instagram coisa aparece. aparece bastante. Mas estamos aí, pô. Pode perguntar o que tiver. Vambora, pô. O que eu puder falar, estou à disposição. Vamos lá. Desde quando você é o chefe da Santos TV, o manda-chuva desse ponto, que é, na minha opinião, pelo menos, a principal ligação entre o Santos institucionalmente e o torcedor? Eu tô desde a final da Libertadores, foi 2020, 21? Janeiro de 21. 21 foi um pouco... foi 21. Acho que lá na campanha da Libertadores eu entrei. Acho que na semifinal, mais ou menos. No começo de 21, fazem 4 anos e pouco. Não, peraí. Você entrou no clube ou você entrou já como... Não, entrei já de head. Já. De head. De head já. Numa semifinal de Libertadores. Semifinal de Libertadores. Que é um bastidor espetacular, que é quase um curta-metragem, meia hora. Alisson. Que maluquice, cara. E aí... Cara, loucura, assim. Ele tá no meio de uma fase decisiva, de tanta coisa, pandemia. Sim. E a gente, acho que quando eu entrei, eu tinha um pouco dessa missão de... Que eu achava que, como torcedor, sempre fui muito torcedor, ir pra jogo, acompanhei, já viajei muito tempo já. O Santos sempre foi minha vida, assim. Então, fui trabalhar no mercado antes, para depois estar aqui. Então, eu pensava assim, sempre, pô, se um dia eu tivesse a oportunidade de ser mais próximo o torcedor com o clube. Então, na pandemia era meio difícil, assim. Bastante. Então, assim, a gente mostrou mais um pouco do vestiário, mas eu tava louco pra mostrar, ter essa ligação de mostrar o sentimento do torcedor, né? Eu acho que o que pega muito é que meu lado mesmo de torcedor é tentar ver o outro lado. Não, eu penso assim, né? O que eu falo bastante no clube para as pessoas. Eu tento não estar a serviço do jogador, não do futebol. Estou a serviço do clube, da instituição e do torcedor, porque quem é o consumidor, o telespectador é o torcedor, o amante do futebol, né? Então eu tento sempre passar isso. Então eu tô aí 4 anos e meio na luta aí já. Cara, eu pensei que tava há mais tempo. Eu lembro que tinha o Vitor antes, mas achei até que rolou uma troca. O Vitor foi... Não, o Vitor ficou um hiato, um pedacinho. O Vitor saiu, foi para outro trabalho. Ficou um tempo sem coordenador e eu entrei. E você falou que se preparou em outros lugares e tal. Conta um pouco pro pessoal, como é que você chegou para ser o cabeça? Cara, é louco, assim, eu comecei a filmar meu pai jogando bola. Então, Ok, você voltou bastante, muito, interessante. Eu gostei. gostei. Pegava uma câmera pequenininha, aquelas porta de fita, mas, cara, eu tinha, sei lá, 12 anos de idade. E tem uma história que o Edu, o Jonas Eduardo Américo, né, ele foi jogar um dia, até ele fala isso toda hora. O homem que sorri 100% Eu falo, cara, eu comecei a filmar por causa de você, que meu pai tinha essa fita e ele falou, pô, eu vou jogar contra o Edu. Olha. Na Várzea, num jogo festivo, meu pai era da Várzea. Eu comecei a filmar. E um dia a gente foi num evento da embaixada, nesse campo, e eu contei pra ele, encontrou meu pai, ele fala isso toda hora. E aí comecei pra jogo,
E, cara, eu sempre fui na torcida e comecei a me envolver. Aí tinha a torcida, a jovem e tal. Na Uhum. jovem não tinha muito esse lance de. Era muito arcaico ainda esse negócio de internet. Então tinha que tirar foto, era filme. Então eu comecei a fotografar, escaneava, colocava e mandava Caramba, o pessoal colocar no scanner, eu tive um site. scanner. Então até uma página. Eu tinha um álbum, mas imenso de fotos, assim. Imenso, imenso, imenso. Tem uma página do Santos que chama, acho que Uma História Marcante, o pessoal de Uhum. torcedor. Cara, muitas das fotos, a maioria das fotos foi eu que dei, assim. E é Caramba. foto muito antiga, mas muito, muito antiga. Eu peguei duas pastas assim, de álbum e dei pro pessoal. Falei, ó, se diverte aí. Pô. E aí, cara, levei isso pra mim. Eu sempre fui mais da fotografia, né? Fotojornalismo. Não Uhum. tinha esse intuito, pô, trabalhar em clube de futebol, né? Era por esse lado, mas depois eu fui fazer publicidade e aí não achei legal, fui fazer fotografia. E aí comecei, cara. Então, comecei a trabalhei num jornal em Guarulhos. Depois eu fui trabalhar num jornal no Metro, um jornal que distribuía, Eu peguei muito metro no metrô. Metro News também tinha. Aí, cara, comecei a trabalhar em jornal, trabalhei pra agência, pro Estadão, pro Folha. E fiquei nessa, cara, trabalhando em jornal, mas em loco, assim. Aí meu negócio era, na época que estourou aquele negócio do passe livre, da manifestação de ônibus, eu ia pro front, assim. Tanto que deu uma repercussão grande. Aquela menina que tomou um tiro no olho, com Sim, o olho lembro. sangrando, minha foto estourou em Olha tudo só. quanto é lugar. E aí, cara, calhou que eu vim morar em Santos. Sempre fui de São Paulo, né? Aí em 2014 eu vim morar em Santos. Comecei a fazer fotojornalismo mais pra agência e comecei a fazer futebol. E aí fui indo, indo, indo. Aí, cara, comecei a fazer vídeo. E comecei a trabalhar, fazer vídeo, coisa do Santos. Foto, futebol, nesse tanto. Mas zero ligação com o Santos. Foi, tipo, num Não, não, jornal e tal. nada pro Uhum. Santos. Aí eu comecei a fazer, quando o Santos precisava de foto, algum material, eu fazia. Tá. Já fiz coisa do Gabigol, tal, precisava de alguma coisa específica. Por um acaso eu fiz até algumas esporádicas pro Santos. E aí um dia me chamaram, mudou, tipo, chegou e falou, ó, não tem head, você quer vir trabalhar aqui? Eu aceitei. Não tinha pretensão assim, tipo, tinha tentado algumas outras vezes, quando eu tava Uhum. mais desencanado assim, eu falei, não é pra mim não. E aí me chamaram e fui, cara. Fui. Foi o convite até quando o Rueda entrou e tal. E, cara, não me apeguei à política nem nada, tanto que. Tá, e hoje não tem nada a ver, Tô claro. hoje cara, tentei separar o máximo possível, porque eu sabia que, pô, tô aqui pelo clube e tal. Né? Foi ele que me colocou, mas, meu, não vou estar a serviço do presidente ou de qualquer dirigente. Eu tenho que estar para a instituição. Não dar palpite, principalmente não dar palpite no que não é da minha área, né? Uhum. Então acho que era uma coisa principal, porque eu não queria que ninguém se metesse na minha, então eu não vou meter na de ninguém. Claro. E estamos aí até hoje, mudou a gestão, o presidente respeita, gosta do trabalho, e a gente segue, né? Pô, você falou isso do gosto do trabalho. Eu separei uma pergunta que tá na minha cabeça há muito tempo. Que é o seguinte, eu perguntei isso pra outra pessoa também e planejo perguntar pros próximos convidados dos bastidores do Santos. Que é o seguinte, se o presidente chega e fala, por que tem que ter uma Santos TV? Por que tem que tuitar, fazer TikTok? Como é que você lida com isso? Já te perguntaram isso, algum deles? Não é perguntar, é entender. Hum. E aí acho que se a gente conversa com todo mundo de clube de futebol, é um desafio, acho que o pessoal de rede social. Porque assim, acho que tem vários tipos de consumidores do Santos. Tem um cara que vai pra jogo, que é um público, sei lá, o nosso, sei lá, vai, coloca 20 mil pessoas que Sim, leal ali de estar sempre, e esse cara se sente um guardião do Santos, claro. assim, muitas das vezes. E às vezes ele não entende algumas coisas. Só que nós somos um público maior, muitas vezes, da internet, às vezes tem um público que pro TikTok é mais adolescente, criança. E aí pro Facebook é outro. Então a gente tem que saber entender. E às vezes a pessoa que tá vivendo a política do clube, de dirigente, ou jogador de futebol, eles perguntam, pô, mas por que faz isso? Aí Uhum. eles falam, não, mas tem que fazer isso para as crianças, tem que fazer isso pro outro torcedor. Eu tenho que, porra, aí às vezes faço um vídeo, alguma coisa mais ligada à organizada, mostrando ali dentro, aí as pessoas, pô, mas tem que mostrar? Pô, tem que mostrar, porque o cara é consumidor também. Então, às vezes tem que entender, tem que explicar, porque a pessoa não sabe. Uma coisa igual. É que eu vou adiantar muita coisa aí quando vier Não, vai à comigo, o vontade, hack vamos lá. vier aqui falando de rede social, ele Sim, vai falar a mesma coisa, talvez. Por exemplo, cara, eu acho que a gente tem que usar ao máximo a imagem do Pelé, claro. dos nossos ídolos eternos, o principal, quem conseguiu o nosso título mundial. Só que muitas das vezes fala assim, pô, por que coloca o Rodrigo, por que coloca uma coisa do Neymar na época que ele não estava aqui? Porque o engajamento é muito grande por uma Uhum. parte das crianças. Todo mundo sabe que o respeito máximo é, né, de quem fez o Santos acontecer ali muito para as glórias do mundo. Só que muitas vezes também tem que usar esse pessoal mais novo para dar engajamento, para trazer esse pessoal de Sim. fora, ou outros
pessoas de fora do Brasil, de outros torcedores verem o que é o Santos só. Porque eles falam, pô, posta muito o Rodrigo. Mas, cara, A tem criançada que ama o postar, Rodrigo. o A pessoal criançada ama assiste Real ele. Madrid, claro. Entendeu? Pô, muito Neymar, mas é o que faz número. E, cara, tem que fazer isso, a gente tem que apresentar isso. É uma cadeia de vários aspectos, né? Por exemplo, pô, a gente tem que ter bons números. E o Neymar traz bons números. O Pra vender do top 100, eu fiz essa conta uma vez, do top 100 de vídeos mais vistos da Santos TV, cerca de 85, se eu não me engano, tem Neymar. Aí tem um do Baby Shark, É, então. esses infantis. Exatamente. Que, porra, esse torcedor aqui, o cara que vai pra jogo, tu vai falar, pô, vídeo de Que é isso, um claro. desenho do Baby Shark e tal. Então, pra você vender patrocínio, você tem que apresentar números, tem que ter uma estatística. Você fala, pô, agora a gente tá estourando com o Neymar. Então, pô, tem que ter, cara. Não adianta falar, pô, tem que parar, ficar. Não pode postar isso, posta só aquilo. Cara, tem que ter pra todo mundo. Tem um público de cada rede social. E a Santos TV não é só YouTube, né? Porque a Sim. gente abastece. Na verdade, eu sou head, coordenador da Santos TV, mas no organograma eu sou de conteúdo, né? Então, que vai imagem, a gente tem que gerir pra mandar pra rede social. Então a gente tem que saber administrar isso, às vezes, para a direção quando chegam, não entende. Aí às vezes querem fazer umas pautas mais ligadas à política, ao conselho, a dar satisfação. Aí você fala, não, mas peraí, pô, a gente tem, se eu não me engano, acho que 30 ou 25% do nosso público é de fora do Brasil. Então tem coisa que o cara não vai entender. Claro. Então a gente tem que mostrar o bastidor dentro do campo. Lógico que tem que ter parte institucional, mas a gente tem que sempre prezar o geral, para o torcedor de Bangladesh, da Índia, dos Estados Unidos entender o que é aqui, porque às vezes fica muito complexo. Você falou da sua era torcedor, que hoje você continua torcendo, mas não pode estar no meio da arquibancada. Como é que isso te ajuda a produzir? Porque você falou uma coisa muito interessante no comecinho, da visão, né? Você trabalha para o torcedor também é tipo o seu chefe. Quanto isso te ajudou? Tipo, isso aqui eu tenho que mostrar, isso aqui não vai interessar para ninguém. Porque eu sei que o número vai te falar isso. Tipo, o bastidor vai bombar. Um vídeo institucional não vai bombar. Você tem um guia aí, mas tem que ter sua visão. Sim. Cara, a gente entra também, de novo, nessa parte de entender, a gente entra num conflito que pra mim também é importante ter gente que não é muito torcedor ou não é torcedor. Claro. Porque às vezes eu escuto isso, pô, você tá pensando muito como torcedor. E às vezes eu concordo, às vezes não. Às vezes eu falo, pô, peraí, não é por esse caminho que a gente vai seguir, porque, cara, o torcedor tá cagando pra alguma coisa específica. Ou quando entra, fala, não tô. Uma coisa que a gente pega muito, não é dessa gestão de sempre no Santos, desde quando eu tô. Ah, não tô ligando porque o torcedor vai fazer. Gente, vai ter problema. Não é que tô ligando, não é uma maldade. Sim. Tipo, o caminho é esse, a direção na lógica é essa. Mas o sentimento não vai pegar. E aí daqui a pouco vem a porrada. Tipo, pô, tá vendo? Não é assim. Então, assim, é ter esse filtro um pouco, não só eu, mas tem bastante gente que trabalha no clube que é torcedor. E tem muita gente, pô, tinha um editor aqui que ele saiu, foi pro Bahia, o Pedro. Cara, pra mim. Não, Pedro não. Narega. Meu querido Narega, Cara, centroavante do meu time nessa semana. Cara, ele cara, nem tinha muita coisa em relação ao Santos pra mim. O trabalho dele é incrível, incrível, incrível pra mim. Porque eu já ouvi que se a gente melhor. fizesse tudo na velocidade que ele dita um vídeo, Cara, nossa, é o Bolt. Não, assim, tem Não, gente na mais qualidade, rápida que na ele, mas qualidade. assim, o capricho que ele tinha, tanto que a gente perdeu ele para outro clube, porque a gente nem conseguiu manter. Mas assim, cara, é incrível assim. Então ele não tinha, para ele foi bom ter uma outra visão, mas e tem coisa, e a gente, por exemplo, o outro menino, o Nick, que também é muito torcedor, é bom a gente estar no front, filmando, porque tinha gente que não tinha o tato de estar no meio da torcida. E então, assim, é muito bom a gente tentar mostrar esse lado. Quando. Eu vou dar um exemplo de vídeo de bastidor, sei lá, quando a gente jogou com o Grêmio, que a jovem foi lá falar que ia apoiar os jogadores. Cara, pra ter esse jogo de cintura um pouco, de convencer o jogador a deixar filmar, porque também muita coisa que não deixa eu filmar. E chegar com os caras da organizada que, pô, isso eu vou filmar, mas ó, não vai expor vocês de um lado nem de outro. E saber o que vai ser, saber que vai ter um corredor de fogo, saber que vai ter uma ação de alguma hora, a torcida vai fazer alguma coisa, ou vai gostar ou não vai gostar. Ou ter esse feeling um pouco de, cara, tá muito. Porque, cara, vestiário é vestiário. De repente o cara tá no momento ali, antes do jogo, dançando e tal, mas pô, agora não é hora de eu mostrar isso. Pô, quantas vezes, sei lá, o ambiente não tá bom, mas pros jogadores, não tô falando que ele tá desdenhando. O cara dá um lance e ele dá uma risada. A gente tem que ter esse feeling de não colocar um corte do cara dando risada por alguma coisa, porque vai parecer que ele tá debochando. Não tá, na verdade não tá. Então a gente tem que ter fora de contexto, né? Saiu do contexto. Então a gente tem esse pouco desse feeling. Eu acho que mais do que isso é ter essa abertura com torcida. Não é porque eu já participei, mas eu vejo que muito clube não
tem uma distância. Uhum. Tanto quando eu cheguei, não tinha, tipo, era meio que proibido mostrar as Sério? torcidas organizadas, assim. Ah. Não é exaltar, não, mas faz parte do contexto. A festa tá ali. Cara, e a gente já foi em ônibus da caravana da torcida, e, tipo, tem coisa que não podia mostrar, e coisa que podia mostrar, mas assim, liberado, ele tem a confiança. Então, assim, a gente pode andar na vila pra onde for, tanto que vem um pessoal de fora, vem um cara de Londres, um TikToker de futebol e tal. Eu botei ele no meio da torcida. Ele falou, cara, eu nunca fiz isso. Eu fui pra vários lugares, PSG, um monte de lugares, os caras não Não deixam. deixa. E ele falou, cara, você me botou em tudo quanto é lugar pra gravar, assim. Tipo, incrível, loucura. Ele falou, isso aqui não existe. Eu nunca tinha visto nada perto, assim. Os caras no meio da bateria, os caras Sim. andando, e eles assustados. Assim, eu falei, não, fica tranquilo, não vai acontecer nada com você. Então, o que eu penso mostrar? Do mesmo jeito no vestiário. Eu tento estar mais próximo possível, pra eu, como torcedor, sentir que tô lá dentro. E no meio da torcida é a mesma coisa. Não quero mostrar do campo a torcida, lógico que tem que mostrar, mas também mostrar o cara na bateria no meio ali, Claro. ou se ele vai cobrar um jogador, mostrar. A gente tem muita coisa que não foi pro ar, que foi da Série B ainda, que a gente ia fazer um filme, mas o contexto de subir não foi tão legal, a gente tá guardando ainda pra uma coisa maior. Cara, tem coisa da organizada quando deu aquele problema do Patati, Postar eu no ônibus, consegui claro. convencer todo mundo a gravar. Eu falei pro jogador, esse jogador falou, pô, vai expor a gente. Eu falei, não, cara, isso tem um contexto. Se vocês subirem e forem campeões, essa cobrança vai ser válida por um motivo que vocês vão. Não a cobrança válida, mas a resposta. Porque eles também responderam, pô, eu acho que eu tô certo por isso, fica um debate. E eu não tô pra fazer vídeo pra torcida só. Então, eu tenho que defender a instituição. Então, pode ter um contexto. Tanto que tinha isso no começo também. Um exemplo, tranquilo assim, quando eu entrei, o João Paulo, logo depois ele falou assim, pô, não filma não, quando ele era capitão. Na hora eu acatava e Mas depois... não filma alguma coisa Na roda, específica? na roda. Rodinha, tá. A fala dele. Acho que teve o Alisson também, aí eu falava assim, cara, eu respeito na hora, não filmo, mas depois eu fui falar com ele, eu falei, cara, o que você foi num jogo da Sul-Americana, acho. Eu falei, cara, não tinha contexto eu colocar o que você falou no dia seguinte. Mas se a gente for campeão, ou for pra uma fase melhor, ou acontecer uma coisa na frente, isso vai fazer sentido, cara. Deixa eu filmar. Tanto que aconteceu com o Diniz, a mesma coisa. Quando a gente chegou, o Diniz chegou, ele era do São Paulo, né? Então deu aquele problema do Tietê. E ele falava a mesma coisa. Ele falou, cara, pode filmar o que você quiser, mas você não me filma. Eu falei, cara, não, eu vou te filmar. E eu vou te mostrar. Não acostuma. Eu não gosto muito de ter muita autorização, assim, porque às vezes. Entende? Mas eu falei pra ele, cara, eu vou te mostrar os dois bastidores. Foi um jogo contra o Boca a estreia dele. Foi. E nós ganhamos. Cara, ele ficou louco. Ele falou, não, pode mostrar, pode, gostei. Pô. E a gente conseguiu convencer. Sim. Então a gente tenta conversar. Quando chega um treinador, a primeira coisa, o gerente de futebol é conversar. Ó, nossos números são esses. A imprensa, a grande imprensa tem uma limitação para fazer conteúdo com a gente. Do Santos tem um fechamento. Então, se a gente não disponibilizar, o Santos não vai ser falado. Nossos números são bons. Quando a fase tá boa, a gente bate o Corinthians, bate todo mundo quase, praticamente. Você chega a falar algo do gênero assim, a gente precisa de dinheiro, Falam. é parte do seu A gente salário. fala que Assim. até inventa. É? No começo até inventar. Pô, a gente ganha não sei quantos milhões aí, essa parte é futebol. Porque eu tenho que convencer. O maior argumento que a gente tem até hoje, é o Neymar. Fala, pô, na época o Neymar fazia. Sim. Pô, se o Neymar faz, você não vai fazer? Ótimo argumento. Então, assim, muito jogador que eu via, porque a gente sempre fala, né? Ah, vai vir um jogador tal. A gente fala, o cara do Fortaleza. E aí, como é que é o Vojvoda? Como é que é o fulano? Pô, ele é bom, ele é legal, ele é chato. A gente já meio que sente pra depois saber chegar. Mas é mais com o treinador. O jogador, ele vê que o ambiente tá daquele jeito e não vai interferir, né? Mas treinador a gente fala, e eu falo, pô, a gente precisa mostrar, cara. Tem números, tem coisa de patrocínio, tem metas, tem coisa que... Porque, ainda bem, assim, que a TV tem um prestígio e tal. Então, muita coisa que vem junto de entrega com o patrocinador. A gente vendeu o name rights, agora colocou o name rights. Então, se eu ficar limitado, é um problema. Então, a gente fala de número, fala de valor, às vezes eu aumento, jogo lá em cima, eu pego... quando sai aquele balanço semanal ou mensal de números, eu pego um que tá muito em cima, que a gente bate, todo mundo tá em primeiro engajamento. Ótimo, não é nem às vezes que nem tá no engajamento, mas eu pego daquela época e falo, ó, um mês atrás a gente bateu o Flamengo. E aí? A gente não pode perder isso. Pô. A imprensa não vai subir de São Paulo gravar a gente, cara. Não vão falar. Então a gente tem que se virar aqui. Aí consegue dar um jeito. Assim, a gente sempre... a gente fala até com outros clubes, assim, acho que o Flamengo, o Palmeiras, tem um pouco de limitação de vestiário. Não deixam entrar. Então a gente tenta conversar pra falar, a gente tem que fazer isso. Então, lógico, respeito o treinador falar, tá falando, mas a gente tenta argumentar e consegue muitas das vezes essa abertura, que muito clube não tem, não só de dentro de torcida, no estádio em geral, mas dentro do vestiário, que tem muito clube limitado. Como é que você
acostuma o jogador com isso? Porque, vamos falar o português claro, os caras estão andando ali pelados, os caras estão andando de sunga, os caras estão se trocando. Como é que você se impõe um limite? Alguém te impõe um limite? Um jogador fala, ó, desse minuto a esse aqui, a gente tem, sei lá, vou inventar aqui. É a oração que eu faço particular, não chega perto de mim, ninguém fala isso. Não. Tô nem falando do elenco atual, tá? Tô Não, falando não, no geral mas mesmo. não tem. Teve problema com um ou outro jogador assim, mas é coisa pessoal dele, se Uhum. incomodar com tudo. Eu acho que, enfim, se pegar, às vezes pode até pescar quem é, quem não é e tal, assim que você vê, dá pra. Mas é muito pouco, assim. O cara já vem num ambiente que ele vai ser inserido numa coisa que já tá acontecendo. Sim. É muito difícil, assim. Ah, não teve, não E outra, filmar. porque se o cara vem de um time grande, é meio que igual, com limitações Sim. que nem você falou de vestiário em outros, ok. Se o cara vem do pequeno, talvez ele até se encante. Meu Deus, aqui é assim, que loucura. E, enfim, se ele entender que é bom pra ele, não também. Sim, sim. Mas assim, sempre tá no contexto, não fala, velho. E quando aconteceu qualquer coisa, eu uso a carta Neymar. E o Neymar é um caso que ele deixa filmar tudo. É. Então, assim, ele é muito legal isso que ele entende. Eu até fui fazer um trabalho nos Estados Unidos um tempo atrás, e aí tava falando com o pessoal do Inter Miami. Perguntei do Messi, cara do social media do Inter Miami. Aí falou, e o Messi? Ele falou, primeiro dia que chegou, beleza, gravou. Quando chegou numa semana, um mês depois, eu falei, não, já gravei, pô. Lá no Barcelona uma vez por ano, não dá pra ficar gravando toda hora, não. Caramba. Aí falou, pô, ainda bem no Brasil a gente não passa muito isso, não. E tinha muito isso antes, sabia? Antes de eu entrar, não que eu seja um salvador da pátria e tal, mas e também tinha muito problema de salário antes, né? Então você não pode pedir uma coisa, o cara tá puto, que O tá com cara salário fala, não atrasado. me paga, eu não vou fazer, Desde claro. quando eu entrei aqui, nunca teve, esses 4 anos e pouco, sério, nunca teve salário atrasado, assim, teve até pontualmente dias, mas muito pouco, mas. Então é um argumento. Se o cara tá bravo porque não recebeu o salário, ele vai falar, não vou gravar nada. Então no começo tinha muito disso. Você falava, vou gravar não, não vou gravar não. Ah, não sei o quê. Aí, tipo, parou. Mas a gente agora, não, tem que gravar. O patrocinador, não tinha nada de patrocinador às vezes, eu tinha. Falei, não, o patrocinador paga e precisa disso aqui agora, velho. Então aí não tive problema. Mas no começo era uma cultura, tipo, de falar não, velho. E uma coisa do futebol, você não pode pedir. Se eu pedir, eu posso filmar, eu vou Você vir, tem não. que mandar ou chegar fazendo. Não, é desse jeito. Tá. O que a gente pode chegar e fazer? Se eu chegar, todo mundo no futebol falar, eu posso filmar isso? A primeira coisa, a defesa, não só de jogador ou do futebol, não, é blindar, né? Lógico, eu entendo assim de blindar. Então você tem que vir com argumento. Aí vindo com argumento, a coisa acontece. Assim, no Santos nunca tive problema. Cara, como um repórter que já foi de TV, eu aprendi que pra você ter a palavra de alguém que não tá afim de falar, é chega com a câmera. Porque, não de uma forma mal educada, mas se a pessoa geralmente responde se tiver ao vivo, se ela perceber que tá ao vivo ou sendo filmada, respondendo, eu tô falando filmar um momento de bastidor, ela se sente mais à vontade, bate um profissionalismo na hora, ok, estão filmando. Porque, tipo, se você é um repórter de gravadorzinho assim, o cara fala, não quero. Se tem uma câmera, ajuda. Sim, mas assim, é uma coisa. Porque a gente tá inserido no contexto ali do CT, eles conhecem a gente. Então o cara me segue na rede social, os meninos, então. Não tem muito, tipo, eu chegar e o cara fala. Tem que ser papo reto. Porque eu chegar com a câmera vai ser ruim, porque ele já me conhece. Entendeu? Então é meio diferente. Aí eu tenho que chegar com ele. O cara sabe da minha vida, eu sei da vida dele. Eu sempre perguntei, aí tudo bem? Tem vezes que eu falo assim, que eu falo, pô, dá pra filmar hoje? Já não dá amanhã. Ó, se não for hoje, tem que ser amanhã, velho. Então tem que ser convencendo. É meio diferente de uma pessoa Sim. que eu não conheço. Então eu tenho que saber jogar, porque a gente tá todo dia. E tanto que quando chega alguém novo num time da Santos TV ou de rede social pra trabalhar, eles ficam meio desconfiados. É uma coisa que como o CT hoje é muito fechado, então sempre quando vem alguém de fora, eles ficam ressabiados. Lembro que quando eu entrei, eu fui viajar com o time, aí todo mundo ficava perguntando pro assessor de imprensa, eu falava, quem é esse cara aí? Tipo, até no começo é difícil, assim. Aí depois vai. Cara, é convívio de trabalho, você tá todo dia com eles, por mais que tem algum problema ou outro no campo, ou de relacionamento. Mas, cara, é colega de trabalho, tá todo mundo junto ali, almoça junto, toma café junto. Então, aí você tem essa confiança de você falar, tranquilo. E se tá ligando com qualidade, a pessoa também percebe, né? Sim, isso também é bom. Quando tem. O problema é a fase ruim, velho. E não é pessoal dos jogadores. É que a gente tem que se limitar porque tudo é crítica, né? Aí a gente tem que ter esse filtro também. Porque se eu colocar e ficarem massacrando o cara, aí vai sobrar pra mim, assim. Falar, porra, pra quê? Como é que funciona esse feeling do momento bom, momento ruim? Porque assim, a torcida dá um feedback, mesmo que seja indireto. Sim. Mas você tem coisas a entregar, você tem que produzir. Sim. Como é que você escolhe? Não, isso aqui dá pra ir nesse dia. A gente perdeu isso aqui. Não, isso aqui não vai. Como é que é essa seleção? Cara, dá pra ver na internet, a gente segura, velho. Tem coisa que tem que aparecer, mas tem coisa de fala, brincadeira. Pode ver, quando ganha é só alegria, pô. O cara pegando água, jogando água no outro. Eu sei que a Santos vai ficar 5 dias sem vídeo se perder feio, mas... Aí é vídeo padrão de treino, não tem nada, não tem uma brincadeira, o cara chutando bola na trave, o cara batendo... Não tem, pô. Tinha uma época
tava bom assim, a gente fazia brincadeira, coisa de resenha com o outro, desafio. Então, pé no chão, velho. Isso que a gente tem que ter esse feeling. Tem muito cara, é segurar o conteúdo ou soltar, velho. Não tem outra coisa, velho. Qual o conteúdo que você mais gostou de gravar nesses quase 5 anos de Santos TV? Bastidores, Mas algum específico ou geral? Cara, eu gosto muito isso que eu falei do Santos e Grêmio, que a torcida... Que é o 1x0, o 2x1, gol do Furt. O Marcos Leonardo e do Furt, não foi? Isso. Foi. De verdade. Que aí eles falam, a gente pegou o corte, que uma hora o cara da torcida bate no peito e fala, vai comemorar com a massa, não sei o que, no corte, mostra o Marcos Leonardo indo com a torcida. Pô, a gente vai estar com um corredor de fogo, fumaça, não sei o que e tal. E tudo que eles vão falando para os jogadores, a gente vai pegando e conseguiu gravar e colocar no bastidor. A gente ganhou. Cara, essa época foi muito louco, assim, porque eu acho que Pô, o desempenho esportivo não tá aí, a gente caiu. Claro. Mas a gente conseguiu ter esse lance da ligação da torcida, velho. A torcida com o time até certo ponto, né? Depois que caiu. Da torcida abraçar, esse lance do corredor de fogo, esse lance de mostrar. E o engajamento era muito mais alto, mostrando a torcida do que os jogadores. Isso que às vezes as pessoas não entendem. Tipo, a festa da torcida dava muito engajamento, muito mais. Porque todo mundo queria fazer parte, né? Porque todo mundo se sentia parte. É uma coisa que eu acho isso. A gente tem que fazer todo mundo se sentir parte daquilo. Então, pô, a gente se matava. Era câmera, era drone, era GoPro na cabeça do torcedor. Eu já tomei muitos com o drone passando aqui. Então. Então a gente vê e a gente mostra esses vídeos dessa época para outras pessoas de TV, de clube, de fora. Os caras ficam impressionados. Eles falam, parece cinema isso. Tem pergunta sobre isso dos membros do canal. Então, cara, eu acho que é muito louco, porque é uma parte meio de cinema, assim. Você tem que fazer um roteiro e sentar e produzir. Em um dia. Em um dia. Porque na segunda-feira tá no ar. Então aí assim, cara, é um monte de câmera, um monte de gente, faz catado e faz um roteiro ali mais ou menos, decupa os vídeos, porque tem vezes que é, cara, milhares de takes, assim. E você para e entrega, aí você fala, pô, aí você sente parte do jogo, sabe? Aí eu gosto porque você sente parte. Falou, ganhei o jogo, pô, entreguei a parte final, acabou o jogo, sabe? A cereja do bolo é isso aqui. E você vê os comentários da torcida, pô, é cinema, não sei o quê, tipo, pô, a melhor coisa do Santos é Santos TV, não sei o quê. Então, tipo, eu acho que não tem outro, assim. Pode ter outras coisas que a gente gravou, tipo, uma coisa que foi muito legal, assim, foi Cara, foi marcante também, velho. Foi a apresentação do Neymar, assim, velho. Imaginei que você falou. A apresentação do Neymar, o processo que a gente fez do anúncio do Neymar, assim. Quanto tempo você guardou o segredo? Tempo, hein? Isso também é uma história legal, assim, de contar. Que foi, enfim, um gancho pra isso também. Tipo, isso é muito, muito tempo, assim. Tinha rolado, porque acontece muito, assim... cara, a gente faz vídeo direto, assim, pra convencer jogador. E tem uns jogadores, tipo, que ninguém nunca nem sonhou. Olha isso. Tipo assim, porra, um cara de fora. E logo tinha rolado um cara de fora, o cara jogou Copa do Mundo, o cara europeu. Eu falei, o cara não vai vir, assim. A gente fez o vídeo. A gente meio que desenha um pouco, assim, pra depois, sei lá, vamos ter que fazer de novo. Sim, imagina. E aí eu tava na vila, me chamaram, falou, ó, vem cá. Pouca gente na sala, assim, né? Aí falaram assim, vem pra cá. Mas, ó, só vai você. Eu falei, vou mandar embora, velho. Tá muito sério a parada, assim. Aí falaram, não, pega o computador. Eu falei, mano, computador. Aí desci, peguei o computador. Provavelmente eu sabia que não ia ser mandado embora. Falei, pegou o computador, ou vamos entregar, mandar mostrar alguma coisa. Nossa. E eu meio em choque, assim, falei, o que é isso, mano? Aí, primeira coisa, pô, o Neymar tá querendo vir, pode rolar uma chance dele não jogar mais lá na Arábia, aí ele parece que gostou um pouco da ideia. Só que tem que convencer ele, velho. Primeira coisa pra mim, assim, dei risada, assim, pra todo mundo. Falei, mano, não vai vir agora. Sabe, tinha sentimento que ele já tava pra voltar, mas não naquela hora. Beleza, o que a gente vai fazer? Mas precisa entregar agora. Aí tava o Rafa Macia, o filho do Pepe Macia, aquele do Brand. A gente sentando, conversando, tava o Arnaldo Razzi também, que era um consultor, que já era da Santos TV antes. A Bruna do marketing. Aí, tipo, a gente parado olhando. Ah, beleza, vamos. Cara, eu só pensei numa coisa. Eu falei, cara, ele não é o príncipe. Aí tava com o Rafa. Eu falei assim, pô, e aí? E se o Pelé chama ele? Então a ideia daquele vídeo é sua. Minha e do Rafa Macia, do filho do Pepe, assim. E aí eu falei, beleza, mas o que a gente vai fazer? Um vídeo? Eu falei, vamos fazer o Pelé falando. Aí eu lembro que alguém falou na hora, ligou pro o outro gerente passado, o Armênio Neto, não tava, a gente ligou pra ele. Não, mas como é que vai fazer? Vai chamar um cara que imita o Pelé? Não sei o quê. Eu falei, não, eu consigo. Dá um jeito de ficar perfeito.
Aí eu entrei, só que eu entrei num negócio de inteligência artificial, só que tinha que pagar, assim. Cara, eu nem vi. E era caro, assim, velho, pra fazer o perfeito e Sim. tal. Aí tinha que, você tem um processo que você tem que pegar uma fala da pessoa por 3 minutos. Aí peguei uma entrevista do Pelé, coloquei. Cara, passei meu cartão, falei, foda-se, pagar. Aí eu fiquei cego, Ok. assim. Aí o Rafa fez o texto. Cara, ele que fez, a primeira parte foi ele que fez a locução. Depois a gente teve que corrigir. Então, foi a voz dele, o primeiro vídeo. E depois, no final que aparece, foi a minha voz. Então, assim, a minha voz do Pelé, do filho do Pepe, minha. Que louco. E então, tipo, cara, aí a gente fez na hora, assim, eu fiquei em choque. Eu falei, caraca, mano, olha isso, velho. Não tem como ele não se emocionar e tal. E aí a gente mandou o vídeo pro pai dele. Cara, e passou uns dias, assim, uns 5 dias. E tinha um amigo meu, que é muito amigo do Neymar, que ia ficar com ele, às vezes, mas não tava lá. E eu perguntando pra ele, e aí, ele viu? Ele não falou nada. Mas tá acontecendo? Ele também falava pro amigo dele, não, tá rolando, tal, ele tá querendo, tá convencido, mas acho que não vai dar certo. E ficou aquele negócio, assim, eu não podia falar pra ninguém, velho. Claro. Nem na sala, gente, eu falei assim. Eu falei, cara, falei acho que pra poucos minutos da sala, eu falei, meu, segredo, vamos editar, vamos fazer as coisas rápidas, porque eu tinha que mandar o vídeo pro Leandro, pro outro menino editar e tal. E toda hora que mandava, todo mundo desdenhava um pouco. Falava, de novo isso, a gente vai fazer um vídeo de novo. E aí, cara, aí ele falou, pô, ele viu e ele chorou, velho. Ele falou que ele viu e chorou. Que ele jogava uma noite Counter Strike, não sei. E ele comentou que viu e chorou, velho. Falei, cara, tá pra rolar, mas tá difícil. E ficou nessa. Aí depois começou a fazer, acho que umas 2 semanas depois, começou a pipocar em tudo quanto é lugar. Aí, e fogo isso, porque acontecia, eu tinha que editar não, porque editor foi olhando. Eu tinha que resolver alguma coisa, resolver coisa do vídeo na casa da minha namorada, e tipo, Santista e tal, né? Pô, Um abraço pra influência. Nath, pelo amor de Deus. Podia falar E que é eu, ela, e né? eu Porque é sim, público não, pode, relacionamento, tudo por certo. favor. Aí eu com ela, eu falei, aí, pô, não dava pra guardar segredo também pra ela, eu falei pra ela. Aí ela começou a chorar, eu falei, mano, você tem que ficar quieta, pelo amor de Deus, é meu emprego, é minha vida. Claro. Guardou segredo e tal, mas ela via. E na hora que eu fui gravar outra parte, foi na casa, tava com ela, então. E ela chorava, assim, ela falou, pô, não acredito, nem vai voltar. Eu falei, calma, pô. E eu gravando o negócio do Pelé, e ela na sala, e eu agora. E aí todo mundo ficava apreensivo, eu ficava em choque. Falei, meu, isso acontecer, velho. E foi muito difícil as coisas assim. Aí depois também deu certo. Só que assim, vamos fazer a apresentação do Neymar, o vídeo de apresentação. Só que o Neymar vai chegar no dia da. Ele chegou no Sim, dia que sim. ele se apresentou. Só que a gente tinha que anunciar antes. E aí? Vamos fazer o quê? Porque tinha tudo o roteiro pra fazer com ele. Aí não dá pra fazer sem ele. Teve que fazer sem ele. Aí botamos o trono do Pelé, drone e tudo. Tinha que mandar um texto. O Hack fez o texto, mandou. Aí foi meio emocionante. Foi no dia de Santos e São Bernardo, Água Santa, sei lá. A gente jogou no começo do ano em São Bernardo, não lembro o que foi. É contra o Água Santa ele joga, então não é o São Não, Bernardo, foi o não. São Bernardo. É. A gente perdeu. Aí, cara, no meio do jogo chega o áudio, assim. Porque até então era meio distante, eu não tinha falado com ele em si, assim. Uhum. Ah, um áudio dele chega. É, o áudio que é a Que locução, loucura. ele fala, né? Tá. O príncipe Ah, voltou. pronto, tá, é. tá, entendi. E, cara, perfeito, assim, perfeito. Não era editado. Ele Uhum. tem a dicção, assim, ele fala muito bem Ele fala pausado, bem, ele é. fala perfeito. Aí na hora que eu abri, assim, o áudio, assim, eu falei, aí caiu a ficha um pouco. Falei, caralho, mano, o Neymar, velho. Aí pôde chegar, depois ele chegar e pra apresentar. Cara, aí depois eu ficava vendo, e até cair a ficha um Sim. pouco, não era coisa de fã, assim. De olhar e falar, cara, era tão distante, o cara tá tão perto e até você entrando pra tomar café com o cara, assim, e, tipo, agora normalizou, assim, Claro. né, tá vendo todo dia. Mas no começo você ficava, todos os meninos, pô, teve gente que trabalha na Santos TV que às vezes ia passar aí e falou, não vou sair do Santos até o Neymar voltar, velho. Falava assim, pô, eu vou trabalhar com o Neymar. Então, pô, foi muito louco, assim, e, cara, é muito louco, assim, aí esse processo, aí você vê um negócio que o vídeo de apresentação dele, pô, estourou, aí você fala assim, cara, a gente fez um negócio que sei lá, mano, Lewis Hamilton viu, o Trump Uhum. viu, sei lá, quem, tá ligado? Tipo, todo mundo no mundo Todo inteiro mundo, né? viu, Cristiano Ronaldo, Messi, qualquer pessoa no mundo viu isso, cara. No mundo inteiro. Então, uma coisa que tem um impacto, assim, o que o Santos proporciona em relação a isso, assim, a grandeza do Santos, onde a gente pode chegar, as pessoas que a gente conhece, o que a gente faz, tipo, é absurdo, assim, cara. Você tem que ser muito. Não pode nunca normalizar, assim, sabe? Eu acho que eu nunca normalizo, eu sempre acho. Não fico deslumbrado, falo pé no chão e tal, mas eu dou valor, assim, pro que eu faço e pra onde eu tô. Assim. Posso quebrar o clima em um segundo? Porque a transição é quebra-clima, mas ela faz sentido. Porque assim, você citou ocasiões maravilhosas. Mas eu acredito que teve ocasiões também nada felizes, nada tristes. E eu não tô nem falando do rebaixamento em si. São 5 anos. Tem vídeo muito difícil de gravar. E claro, quando a gente se prepara para uma entrevista, a gente conversa com as pessoas e falaram que
é meio inevitável que o dia mais difícil foi o de gravar o presidente da época do rebaixamento, o Rueda, Foi. falando o pronunciamento. Então, assim, uma quebra de clima absurda, com todo respeito a você e a todo mundo que está nos assistindo. Eu preciso perguntar esse dia. Como é que foi esse dia? Cara, isso foi. Acho que foi o mais difícil mesmo. Não, mais difícil foi o rebaixamento. Acho que depois. Isso foi a mais coisa mais. Falar constrangedora. Não sei se essa palavra assim. Foi. Cara, difícil. É um vídeo que eu não queria ter gravado assim. O do jogo tava ali no dia a dia do jogo, uma coisa que. Só Cara, pra contextualizar pro pessoal, aquele vídeo com fundo preto, se eu não me engano, ele faz um ele vai pronunciamento lendo. curtinho. Ele né? vai lendo, é. Cara, isso a gente enrolou ainda, tipo, porque foi louco isso, porque assim, quando foi logo uns dias depois do rebaixamento e quase ninguém foi mais, porque já tinha acabado o campeonato. Sim. No CT, na verdade, só tinha gente, assim, da Sans TV, tava o motorista lá, o Jorge, dos transportes, as tias da limpeza, então, só assim, aí o pessoal jogava bomba e xingava, então não tinha Nossa. ninguém, assim. E a gente lá, e aí no clube tinha uns funcionários, mas assim, direção já tinha acabado, ia acabar a gestão e tal, ficou tudo muito vazio. Tanto que depois a gente até faz um outro vídeo falando que o Santos vai renascer e tal, que é meio mostrando uma galera, uma pessoa, o pessoal gostou e outras não, fala que É romantizou. difícil, né? O momento é difícil. E a gente não tinha nem pra quem reportar. Tipo, a gente subiu o vídeo. Você virou o chefe de tudo mesmo, assim. É, a gente decide em rede aqui. social, Claro. assim, não tinha nem, porque era uma coisa delicada que tinha que passar por outras pessoas. Uhum. E aí, cara, a pessoa da comunicação falou, ó, vai ter que gravar um vídeo, tento convencer pra não gravar, mas ele é o presidente. Isso tem muita coisa que acontece. Tem muita coisa que eu acho que não tem que subir, que tem que postar, mas, porra, não sou o dono do Santos, nem da razão, nem nada. Minha palavra não é final. E ele falou, ó, ele é o presidente, ele quer fazer um pronunciamento. E Foi uma ideia dele. foi ideia dele, pô, não Tá. foi de ninguém, assim. Todo mundo se opôs a isso. Entendi. Tanto que tava uns dias já, aí logo depois nessa transição, já tava uns dias com o salário atrasado, mas não tava muito assim. Tanto que depois ele mesmo que pagou. Mas, e os meninos, tipo, tava se sentindo meio que sozinhos ali. Eu falei, cara, não vou mandar ninguém ir, velho. Eu sou o chefe do negócio, não tenho que pedir pros meninos mais novos irem. Legal, se fosse pra levantar taça, eu tava lá. Uhum. Então, tipo, eu fui, cara. Foi difícil, assim, mas, cara, tem que gravar, mano. Gravou, subiu. E se for o presidente atual, o parceiro, se for outro presidente, tem que pedir, eu tenho que fazer, velho. Eu mesmo achando que é ser, como eu disse, eu não sou dono da razão, sou um setor do clube, mas eu demando muita coisa que eu também não acho que não serve pro clube. Não digo de coisa corriqueira, assim. Falar, talvez esse vídeo não encaixe, mas, ó, é pedido do futebol, pedido do presidente, pedido um vídeo, sei lá, do RH. Então, beleza, tem que fazer. Então, cara, a gente tem que fazer, não tem jeito. Mas não foi legal, não. É assim, e ele dá a ideia, vocês vão lá e ele tinha um texto, ele deu. Tinha um texto. Ele um mesmo notebook escreveu o aberto. texto, assim? Não sei. É. Não sei. Eu que não fui. Não, tudo bem. Mas assim, Porque o vídeo é bem. Ele é bem produzido, vocês fazem muito bem, mas eu vou falar como torcedor. Eu sinto um cara que meio que não entendeu o que estava acontecendo. Não sei, você não precisa opinar, porque eu não vou te jogar essa bomba, mas assim, até pra pontuar pro torcedor que me assiste, eu vi um cara que assim, eu não sei o que aconteceu aqui. Eu fiz o que vocês pediram e caiu. Não sei, sabe? A impressão como torcedor eu recebi. É isso. Deixa pra lá. Mas, pô, obrigado por ter falado desse dia, porque dessa situação, porque é realmente complicado. Vamos voltar pra E coisa boa. tanto isso, assim, as pessoas pegavam perguntando, mas foi você que gravou? Pô, eu falei, fui eu, fazer o quê? É claro, não, isso é emprego. Tipo assim, ou se não sou eu, seria um outro subordinado meu ali da TV. Eu não ia botar ele pra fazer aquilo, né? Tipo, eu tinha que estar ali. Mas você tava ali, vamos voltar pra coisa boa. Porque você falou do dia da apresentação do Neymar, e aconteceu algo naquele dia que acontece constantemente, que vocês apareceram. O Nick, um abraço pro Nick, aparece. O Nick é uma estrela daquele vídeo, depois do Neymar. Como é pra você isso? Você é tranquilão? Ou já acostumou? Ou não quer aparecer, mas é seu trabalho? Porque assim, o pessoal tá te vendo. Quem sabe quem você é, tá ali, você tá atrás do Neymar. E no vídeo do telão, antes dele entrar em campo, era você ali na porta do vestiário. Sim. Você lida bem com isso? Tranquilo, pô. Faz parte, fazer o quê? Fala que, tipo, é legal você ser reconhecido, ser visto, assim. Eu não fico me forçando aparecendo de propósito ali, né? Porque são outras emissoras, outras fotos que aparecem, tanto que não gostasse eu não postaria. Às vezes alguém tira uma foto, aparece, porra, é legal pra caramba. Às vezes tem um take mó legal, assim, uma foto, um quadro, imagina. tipo, o Neymar, uma coisa muito marcante, eu do lado filmando. Cara, me dou bem, eu gosto, é legal, pô, porque eu acho isso muito válido, assim, pra... Lógico, tem lado bom, não tem lado ruim. Porque nós, principalmente ali de conteúdo, tipo... Também pelas redes sociais, tem gente que é mais low profile ali. Mas as pessoas param a gente na rua, pede pra tirar foto e pergunta. E aí é mó legal, assim, porque muita gente... Algumas pessoas que querem começar com isso, tanto que a gente tem agora
gente que trabalha, né? O Greg, tipo, ele era um daqueles ali que admirava o trabalho, que, pô, foi inspiração. Ele seguia em rede social e vê. E torcedor, ele tem tatuagem do Santos. Sim. Então, tipo assim, você fala, pô, algumas pessoas que chegam e falam, pô, meu sonho é trabalhar no Santos. Eu falo, pô, luta, vai trabalhar, vai filmar, faz conteúdo de torcida, vai fazer futebol, vai evoluindo, vai mostrando que uma hora pode acontecer, cara. Eu também quis estar desse lado, tem outros meninos que trabalham aqui desse lado. Então é legal, pô, o pessoal manda mensagem, respondo. Se é coisa de trabalho, se é alguma coisa pede pra tirar foto. Pô, é legal, velho. Admira. Pô, você tá andando na rua. Tipo, e eu acho bom isso porque, cara, é uma coisa muito louca, assim. A gente anda. O Santos perdeu pro Vasco. Eu fui de metrô porque eu fui filmando a torcida, né? A movimentação. Acabou o jogo, eu tive que voltar. Não fui de carro, não voltei pra Santos. Fico em São Paulo, né? Normalmente todo mundo com uniforme, assim. Eu falo, pô, o dia que eu tiver medo de andar, acho que talvez eu repense eu trabalhar no Santos, assim. Sim. Então, tipo, perdendo ou ganhando, a gente bota a cara lá fora, porque eles entendem, eles sabem. Talvez se a gente não fosse visto, confundiriam as coisas, sabe? Tipo, pô, o que você tá fazendo aqui? Tá lá com os caras, não sei o quê e tal. Aí tem que voltar no ônibus escoltado, entrar dentro de um carro. E eu, o Nick, os meninos, a gente, pô, perde o jogo, vai embora no meu carro, vai andando até o estacionamento. E as pessoas falam, pô, legal o trabalho de vocês e tal. Independente do time tá bem, tá mal. Parabéns, continua assim. Isso é bom, assim. Essa visibilidade, por um lado. Lógico que tem outras coisas que, né, política, fofoca, isso é normal. Você aparece, você também passa por isso. Claro. Mas no total, assim, é legal, pô. Ser reconhecido, o pessoal pra tirar foto, elogiar o trabalho, pra mim é gratificante demais, cara. O menino que fez a abertura da live do trio, toda manhã, segunda a sexta, 10 da manhã, hein? É uma abertura espetacular. O sonho dele é trabalhar na Santos TV. Uhum. Depois eu Quem posso. é? Eu tenho que ver o nome dele, eu vou ver Aham. ao vivo aqui, porque agora me fugiu. Eu vou passar o currículo, porque. Não, não agora, não ao vivo também. Porque a vinheta é espetacular. Ele falou: Noronha, tudo que eu quero é trabalhar na Santos TV. Eu vou fazer a vinheta pra você, pra, pra servir como currículo meu. Aham. É o Leonardo, pô, sabia que é o Aham. Leonardo, gente boíssima, me trombou na praia e falou, vou fazer uma vinheta. E fez mesmo, e a vinheta é espetacular. Aham. Vou passar, não tô garantindo emprego, hein, Léo, pelo amor de Deus. Mas tô dando a dica Não, é aqui. isso, pô. A gente. Pô, vou falar, no caso do Greg que trabalha com a gente, cara. Ele começou a filmar torcida. E eu falava, caramba, velho, tá fazendo um O vídeo Greg tinha um bom. truque, você sabe, né? Eu vou falar disso. Ah, Então, assim, cara, e ele tava sempre no meio, filmando e fotografando. Aí, o que ele fez, cara? Acho que era esse truque. vamos ver. Ele comprou a roupa, Exatamente. a mesma roupa da gente, um uniforme. Ele Exatamente. conseguiu É comprar. inacreditável. A gente usava um uniforme igual esse aqui, essa blusa e Sim, tal. sim. Ele usava a mesma roupa da gente. Tanto que na época que o Marcelo Teixeira foi eleito, tava uma dificuldade pra entrar depois que ele ganhou a eleição no Memorial pra fazer a entrevista. Eu não tava conseguindo entrar. Na hora que eu olho pra dentro, ele tava lá dentro já. Uhum. Corredor E de fogo, a polícia barrando, ele tava no no meio. meio. E aí eu falava assim, pô, ele é muito cara de pau, cara. Isso é bom. Pra filmar Sim, torcida, claro. pra fazer as coisas, é bom. Então, pô, ele persistiu e tá aí, velho. Então, cara, torcedor e é uma baita vivência. E pra ele, cara, era um menino muito novo, acho que deve ter 20 anos, sei lá. Uhum. Fala, pô, aproveita essa oportunidade, porque o que você tá vivendo, cara, de viajar, de fazer as coisas e viver coisa que, cara, nunca viveu na vida, assim. Então, se ele souber abraçar, mas é isso, tipo, tem esse lado, assim, cara, só persistir. Não adianta você falar. Eu vejo muita gente falando pra assim, meu sonho é trabalhar na Santos TV. Aí eu vejo assim, eu dou uma olhada, às vezes, o cara não filma, não compra uma câmera, o cara faz celular, velho. Tem Uhum. cara, tem muita gente que faz com celular, faz com, por exemplo, pô, um cara que eu sempre tentei trazer pra cá e nunca consegui, o, o Jefferson, do Galeria Santista. Eu falo, pô, Sim. você é muito bom, não sei o quê. E, tipo, ele faz coisa com o celular, tanto com a câmera, assim. Então não precisa disso. Ou com foto, ou com vídeo. Pô, tá no meio da torcida, você não precisa de uma grande coisa, assim. Então faz, cara. A gente, e uma coisa que eu não falo só a gente vê tudo, cara. As É pessoas, a mesmo? gente não responde, fica falando Vai muitas ver vezes, tudo. mas a gente vê tudo. É jogador, vê tudo, mano. Sabe que é todo mundo. Tipo, Uhum. de influenciador, as Uhum. pessoas, dirigente, vê tudo. Não é um mundinho, não. Tem gente que não, mas assim, muita gente, quando a gente fala um com o outro, a gente sabe quem é quem, a gente Uhum. sabe o que fala. É que a gente não pode também ficar falando com todo mundo, que aí daqui a pouco virou uma proximidade. Claro. Mas muita coisa a gente vê, pô. Muita coisa está sendo observada. Se o cara é bom, faz uma coisa legal, de relevância, a gente consegue ver. Não, tá vendo? Insistam. E mandem vinheta pra mim, caso queiram, pra fazer currículo, que nem o Léo. Como eu sempre digo, se você é membro aqui do 20 Santos, você tem, claro, o direito a mandar perguntas para os nossos entrevistados. No dia da gravação, eu coloco lá na aba posts no canal. Mandem perguntas e hoje eu mandei perguntas para Guilherme Castro. Muitas pessoas mandaram. A gente abordou diversas perguntas aqui durante o programa. Teve a pergunta do Eduardo, a do Chile. Enfim, teve vários assuntos que foram abordados. Então, nominalmente, eu vou citar outros pontos que a gente não citou, Guga. Aliás, por que Tá. Guga, Guilherme?
Sempre quis Cara, perguntar isso. isso é bizarro. Às vezes eu falo, cara, por causa do Guga, matador de gambá, Ok, justo. eu era pequenininho, assim, eu jogava bola e aí eu tinha o cabelinho igual dele, assim, eu deixei um Olha só. mulletzinho, assim. Meu Porque pai tinha amava o Guga. um amigo meu era palmeirense, aí ficava imitando o Edmundo, outro imitava o Ronaldo lá em São Paulo, goleiro e tal. E aí eu deixei o cabelinho pra trás, né, assim, pra imitar ele, aí ficou de Guga, aí eu, beleza, no meu bairro e tal. Só que aí eu comecei na torcida ir pra jogo do Santos, e aí um amigo meu do bairro também ia lá. E aí falava, o apelido levou. dele é Guga. E isso ficou, eu deixo no Instagram meu nome, Guilherme, cara. Sim. Não tem problema com isso não, eu gosto e tal. Mas não tem jeito. Lá mesmo, jogadores, os caras chamam de. Não sei como os caras me chamam, sabe que eu sou o Guga, mas me chamam de Guga. E ficou, velho. Tá tudo bem. Não, boa homenagem, pô. Mas não tem nada a ver, né? Guilherme, Guga. As pessoas sempre perguntam Não, isso. mas quando você conta a história tem tudo a Ah, ver. É sim. um grande personagem. Sim. O José Libório, a gente até passou um pouquinho, mas acho que vale perguntar. O José Libório pergunta como funciona a liberdade editorial, porque é um canal, querendo ou não, corporativo, é um canal de uma empresa, e a relação do canal com a mídia tradicional, porque vocês cedem coisas, né? Como é que é essa relação? Cara, acho que da liberdade, já falei um pouco. Tipo, a gente tem, perto de todos os outros clubes, acho que a gente tem muita liberdade. Quando segura um pouco é por causa da fase do time. Mas, cara, com a imprensa também tranquilo. Quando é solicitado assim, a gente manda vídeo pra imprensa, a maioria dos vídeos que aparecem na Globo, Uhum. porque o treino é fechado, a maioria das vezes, né? Então todo dia, Muita gente, você não praticamente. pode falar isso, mas eu posso. Muita gente, se bem que você falou, muita gente não desce pra Santos pra filmar, pra trabalhar. É, e ainda mais que é fechado e não é uma exclusividade do Santos. Sim. No Real Madrid, no Corinthians, no Flamengo é assim também. Futebol ficou desse jeito. Então a gente tem uma obrigação de mandar vídeos de treino. E às vezes abastece, às vezes pedem alguma coisa específica que não tem acesso. Ah, precisa de um vídeo, de um corte só, sei lá, hoje eu vou falar de um canal, alguém falar, hoje eu vou fazer uma entrevista, vou falar sobre o Brasão, tem como mandar uns takes dele? A gente manda, tipo, tranquilo assim, não tem muito. Mas o que manda no dia a dia, quando vê Globo Esporte, tem sempre a minha, tipo, as coisas da Santos TV em cima, assim. Ou a gente não bloqueia, ou quando tem coletiva, muito canal. Não, eu enchi o saco pra vocês me liberarem, enchi o saco porque eu sei que ficou Mas incomodado. liberou, não liberou? Liberou, não, tá tranquilo, Mas é certo. porque, É porque às vezes o YouTube bloqueia e vocês não tinham culpa nenhuma. É. Eu ficava implorando, eu sei como a gente é chato pedindo. E tipo, teve uma época que tava muito chato, a gente tava uma parceria com outro canal de gerir, e isso ficou muito difícil. Porque toda hora tá bloqueando. Agora na coletiva todo mundo replica a coletiva e tá tudo certo. Porque a gente não precisa ser visto. Eu transmitia, no dia que eu tô gravando, foi a coletiva do Alexandre Matos. Ele falou durante uma hora eu reproduzi o conteúdo lá pra ficar Então, fazendo não deu react, tá tudo strike, tá certo. tudo bem, assim, porque, cara, no final das contas o patrocinador tá lá, velho. Muitas vezes pedem, né? Falam assim, dentro do clube é uma guerra, assim, um pouco disso, que fala, a gente quer fazer uma OTT, um canal do Santos fechado pra pagar. Eu falo, gente, mas. Não vou fazer, né? Cara, Não vou assim, pagar. Alguém vai pagar mais. primeiro que não deu certo em clube nenhum no Brasil, isso até hoje. O Flamengo, que tem números de time europeu, não conseguiu, não deu muito certo. Assim. Sim. E, cara, o patrocinador quer ser visto, né? Então, precisa ter a marca lá. Se a gente limitar, pô, o jogo da base, pô, a gente tem que mostrar. Então, pô, em vez de ter 7 mil pessoas assistindo, vou ter que colocar 150, 200. Então, eu sou adepto a isso a ser aberto e o dinheiro vem de outra maneira, assim. Exposição, né? O Vinícius Rodrigues pergunta uma coisa que eu gostei muito. Já pensaram em produzir uma animação do Baleão e da Baleinha? Tipo do Baby Shark, assim, uma coisa pra criançada? Não. Nunca? Fica a ideia. Eu achei curiosíssima essa pergunta. Boa, Vinícius. O Matheus Henrique fala o seguinte: o que é feito com material descartado? Vocês têm um arquivo gigantesco? Agora tem. Desses anos pra cá, 3 anos pra cá, a gente tem. Isso não dá prejuízo de maneira alguma? Ou dá? Não, só Tirando tempo, saúde e cansaço. O prejuízo que dá é pra pagar mais espaço no Tá. Dropbox e tal. Justo. Na nuvem, assim. Que aí tem muita coisa, mas guarda tudo, assim. Guarda de uns anos pra cá. É muito triste, assim, porque não é muito tempo que tem isso. Então tem muita coisa que a gente tem. Você vê de 2000 e quanto? 10? 9. Se eu não me engano, 9. Aí da sua época tem algum material. Outro Aí antes não. Antes é o que tá no YouTube. Então a gente tem muita coisa que perdeu, assim. Bruto. O João Paulo Caires pergunta: qual foi o melhor material que foi jogado fora porque a gente perdeu? Difícil, né? Lembrar assim. Santos e Vasco. Tava muito bom? Tava, pô, movimentação, torcida, tudo, 50 tava mil Morumbi, legal, é velho. Mano, teve alguns, cara. Cara, mas o pior é a final da Libertadores, cara. Que a gente tinha o material do título, né? Cara, isso é uma curiosidade, assim. Porque como teve a pandemia, nós fizemos o conteúdo, a FIFA, pro Mundial, porque a Libertadores foi sábado, todo mundo viajou, acho que segunda-feira foi o Mundial. O Palmeiras viajou. Então, tudo que a gente tinha que fazer,
tinha que deixar pronto os dois times. Tava todo Material mundo de com treino, passaporte porque também. tinha que fazer patrocinador menor. Sim, sim. Não só material, tinha que material chamando pro jogo. Cara, teve gente que foi gravar vídeo, eles pediram, a FIFA pediu pra influenciador, na época, fazer algumas, ou famosos, alguém pedindo, chamando pro jogo, tinha que falar inglês. E aí a gente chamou a Paty de Jesus, que falava inglês, e a Nath Potira também, que ela fala inglês. Chamando pro jogo. Meu Deus, eu vou ter que E trazer a falando Nath só pra assim, contar e isso aí. falando isso, tipo assim, pô, pô, o Mundial tá aí, torcida, vem, não sei o Meu que e Deus. tal. Vem acompanhar o Santos no Mundial. Tipo, e o material do título todo, tem que ficar tudo pronto antes. Claro. Né? Tipo, É tipo a camisa de igual a título. camisa de título. É, Então imagina, tanta coisa que faz em cima da hora e no final descartem. Não adianta falar que dá azar, tem que fazer. tem que Aí fazer. foi exigência da FIFA. Todo né? mundo que perdeu fez. Isso é uma curiosidade, dá pra saber. Se você olhar o material de treino depois Libertadores, tinha um logo da Umbra era menor, assim, tinha um adesivo Olha em só. cima, assim, porque foi o material que ia usar no Mundial. Que loucura. Então essas coisas que a gente... Cara, isso, o final do Paulista do ano passado. Tipo, nossa, esse vídeo era muito legal. É. O vídeo da final do Paulista do ano passado, isso é emocionante. Eu vi, eu chorava, assim. Cara, Antes de ver, e aí... tô triste que eu não vou ter nunca acesso a isso. Deleta. Poxa. Não, de repente vai ter um documentário aí de todos esses anos de seca É. e aí vocês recuperam essas Então, imagens. a ideia é essa, né? Mais um motivo pra gente ser campeão, pelo amor de Deus. O Matheus Couto pergunta, você até citou dos name rights, pode falar o patrocinador, não tem o menor problema, agora é Santos TV 7K. Uhum. Mas o que o Santos ganha em botar um 7K lá? A resposta pode ser simples como dinheiro, mas a pergunta é essa. Cara, é agregar... Porque, assim, na verdade, a gente tá brigando lá, né, pra ter estrutura, pra estruturar mais, fazer um estúdio, que a gente tá sem lugar pra gravar. A gente mudou, ficou pra uma sala maior, tá fazendo um anexo, né, até pra gravar podcast, pra gravar uns quadros e tal. E equipamento, né? A gente tá vendo disponibilização de equipamento, mas foi um lance mais de grana, assim, de dinheiro pro clube também, né? Acho que teve um aditivo Claro. pro clube. Então tem coisas que a gente tem que fazer, tá até para preparar outros quadros e outras coisas que tá disponibilizando isso, que a gente consegue fazendo mais vídeo com a 7K, não só estrutura, mas também dinheiro pro clube. Perfeito. O Jonas Augusto pergunta qual o jogador mais carismático e o jogador mais tímido com quem você já trabalhou pra gravar coisas. Caramba. Cara, por incrível que pareça, o Soteldo era muito tímido, velho. Sério mesmo? Era. Assim, ele soltava de dançar e tal, mas se botasse uma câmera pra ele falar, ele não era tipo ele nunca maltratou, assim. Nunca foi um cara só era arrogante. ruim, digamos assim, de fazer. Mas ele não travava pra falar, assim. Que ele falava meio enrolado, rápido. Que eu me lembro, assim, cara, jogador mais em evidência, assim, né? Carismático, cara. O Ângelo era muito, velho. É. O Ângelo era muito, 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 assim. De falar, de desenrolar, de brincar com a câmera. O Neymar, ele também, ele é meio... Ele entende, ele faz, Eu não sei, você vai... Mas eu acho que de carismático, de brincadeira, de falar com... Cara, o Ângelo, o que me lembra, assim, era o Ângelo, velho. O Neymar, discordo de mim, me corrija, por favor. Mas ele me parece, não sei se é o mais, mas extremamente profissional, né? Ele sabe o que faz, ele sabe como tem que fazer, ele vai lá e faz. É. E ele faz. É. E assim, não é... Porque às vezes o jogador faz isso, pode ser amanhã. Putz, tem que gravar a camisa lá no Monte Serra que a gente gravou da Umbro. Aí tem o jogador fala, pô, tem que subir lá, tal hora, vai demorar. Beleza, dá pra mudar? Beleza, eu mudo, vamos mais cedo. Então eu falei pra um jogador isso. Falei, você quer mais cedo? Beleza. Então vamos fazer mais cedo? Vamos. Você liga pros caras? Eu falei, eu vou ligar pro Neymar? Eu falei, não. Entendeu? Tipo assim, o Neymar vai estar lá no horário. E ele vai estar lá no horário, ele vai fazer. Quando não dá, ele fala assim, pô, não posso hoje. Pode ser. Eu brinquei, até esses dias ele tava com umas tranças no cabelo, ele foi tirando as tranças no meio do treino. E eu tinha que gravar uma coisa com ele, uma chamada, acho que pro jogo. Aí eu falei, pô, Ney, ele falou, aí ele foi o dia que ele foi jogar um campeonato de poker e tal. Aí ele tava com pressa. Aí ele falou, vai rapidinho, não sei o que. Eu falei, pô, eu ia gravar com você ontem, você tava com o cabelo todo armado. Eu falei, eu não ligo pra cabelo, pode gravar sim. Tipo, pra ele, tranquilão, assim, ele não reclama, velho. E quando é aquilo, quando não dá, o cara tem compromisso, né? Aí quando tem compromisso, ele fala, pô, não dá agora, pode ser. Mas com ele, tipo, ele não foge de má vontade, assim. Ele é bem. Ele entende, mano. Isso que é muito bom. Quase Ele 20 entende. anos sendo profissional, um time gigantesco. Ele entende. Pra ele entende que pro Santos é bom, pra nós Sim. é bom e retribuir. E tem muita coisa que você fala de gravar, tem muita fala dele, assim, que é legal, assim, que ele. Que eu não coloquei, mas, tipo, que tem uma fala que me Bastidor mesmo. Ele falou, não, foi uma coisa corriqueira, assim, que foi acho que o pessoal que ajudou no vestiário, né, que fez o vestiário do Santos. E aí foi legal isso, que o pai dele tava recebendo o pessoal, dando uma camisa e tal. Cara, ele ligou pra ele. Isso é uma coisa também jogada não ia fazer, a maioria não ia fazer.
O treino foi de manhã e era umas 4 da tarde. Ele falou, vem aqui dar um abraço no pessoal, né? O pessoal quer ver, lógico, quer ver. Claro. Cara, ele saiu da casa dele, pegou o carro, foi lá pra vila, deu um abraço em todo mundo. E ele falou uma coisa que foi marcante. Ele falou, só tô retribuindo, obrigado o que vocês estão fazendo, né? Pelo meu pai, por mim. Mas isso é uma retribuição de tudo que o Santos fez por mim. Tipo, ele falou isso assim, eu achei bem legal, assim. E não tava muito gravando o vídeo, Sim. mas nem colocando. E eu achei ele louvável, que tipo, cara, logo foi, acho que deu um rolo todo dele, que ele tinha ido de helicóptero pra não sei aonde. Mano, foi nesse dia. Tipo, que tava rolando um bafo. Cara, ele pegou o carro, foi lá, deu um abraço em todo mundo, ficou 10 minutos, pegou e voltou pra casa dele. Você fazer isso com um jogador é difícil, velho. Imagina. Difícil. O cara sai fora do horário ali. E aí, quando ele falou isso, não foi pra mim, foi pro pessoal, assim. Só tô retribuindo o que o Santos fez por mim. Eu achei, porra, legal pra caramba, assim. Coloca isso no ar, Guga. Pelo amor de Deus. O povo vai Em amar, não breve. tô brincando. A Tamires Espinosa. Como é que você faz pra Santos TV se diferenciar nos conteúdos tradicionais e se tornar referência? Porque você citou durante o podcast que tem muita gente que fala, pô, qual que vocês fizeram? Que loucura. Como é que você pensa pra ser diferente do resto? Mano, é muito no automático, velho. É. Acho que é mais. No começo era Porque cara às vezes de a gente acha que tem um pau. segredo, mas o cara é bom, você é bom. Não sou bom. Os meninos são melhor que eu, velho. Não, Eu só tenho a. Você é o grupo. É, Eu adoro os meninos. cara, eu vou falar pra você, eles filmam mais que eu, editam então mais, não é nem edito. Mas o que eu tenho é que tomar a frente. Se tiver que falar com o cara da organizada na hora que o bicho tá pegando pra deixar filmar, eu vou falar. Se tiver que falar com o jogador quando tem problema, assim, chega lá, um treinador não quer que filme nada, eu não faça nada. Eu tenho que ir lá. Às vezes jogador uma vez, não é pra filmar nada. Aí eu fico lá, não, vai ter que filmar. Então eu fico brigando pra não. Porque se for deixando, daqui a pouco é uma casa, né? Você vai deixar uma coisa desarrumada, uma coisa pra fazer, daqui a pouco tá. Aí a gente não consegue fazer mais nada. Então eu só tento ficar brigando pra gente manter o que a gente já conseguiu, o que a gente construiu. E agora brigando por equipamento, brigando por estrutura, brigando por abertura. E aí eu tenho que falar com o patrocinador. Tanto que hoje em dia, cara, pra me ver dentro do campo, no CT, assim, é muito difícil, assim. É mais que na vila, falando com o pessoal do marketing pra resolver. Preciso de câmera, preciso de equipamento. A gente tá nessa fase de estruturar. Então eu tô resolvendo mais coisa burocrática do que em loco, assim. Tá muito difícil hoje em dia, assim. Então é uma coisa que eu não gosto de fazer, mas eu tô tendo que fazer. Então é isso, pra ter mais abertura. Eu acho que não deixar isso que a gente sempre foi vanguarda, de estar a porta do vestiário aberta pra gente, de ter essa abertura. Esse é o diferencial que a gente tem, de torcedor sentir que a gente tá dentro do campo, dentro do estádio, com a torcida. Então, não tem, velho. Não tem, assim, parar pra pensar, assim. Eu só espero que a nossa fase melhore, porque aí sim a gente vai Claro. dar um salto, tipo, de... Tem um monte de ideia. Pô, vamos fazer um quadro com um Mas não dá jogador pra com fazer outro. A gente quando tem o tá- Neymar, a gente não pode fazer agora, mas vai fazer, pô. Agora com esses reforços vai dar tudo certo, tomara que dê. Aí sim, aí Inclusive, esse episódio está indo ao ar um dia antes do primeiro jogo com os reforços. Então, tomara que seja um sinal positivo. bora. Tomara. Alguma coisa que a gente não abordou aqui, que você tem a vontade de falar, vontade de contar? Cara, um pedido assim, acho, que eu vejo, e mais como torcedor, como parte de estar dentro do Santos e como torcedor, assim, é o que eu te falei antes em off, assim. Eu acho que a torcida, como é que eu posso dizer, assim, eu acho que tá todo mundo muito disperso, assim. Eu acho que jogador, torcedor, influencer, jornalista, tá todo mundo... Lógico, eu dou razão pra estar machucado, porque a gente caiu, a gente não ganha um título faz tempo. Só que eu quero dizer, assim, no sentido de... Sabe de defesa? Você tá fora do Brasil, alguém fala mal do Sim. Brasil, você sabe Entendo. que não tá bem, mas você vai defender? Eu acho que tá normalizando uma coisa pra, tipo assim, a pessoa foi uma coisa na inteligência artificial e colocar o Santos vai acabar, o Santos não sei o quê. Pô, você é santista. Você criticar o trabalho da Santos TV, você criticar o jogador, você criticar o Primeiro, se presidente, criticar o trabalho da Santos TV, com todo respeito, tá errado, mas né? tudo bem. Não, eu sei o que você tá falando, tudo eu quero bem. pontuar isso. Tudo bem, mas assim, você criticar e falar, pô, tá tudo ruim, beleza. Só que tá chegando num ponto que eu vejo, eu não tô falando de gestão, não tô falando de jogador, não tô falando de nada, eu tô falando de carinho, porque eu vejo por esse lado agora, tipo, eu não posso, eu tenho que olhar o Santos com carinho, porque eu tô dentro do Santos. Tipo assim, pô, vamos fazer uma coisa pra exaltar a instituição, por mais que você tenha problema com jogador, com dirigente, com funcionário. O Santos é gigante, todo mundo ama o Santos. Quando ganha 2, 3 jogos, tá todo mundo amando de novo. Não adianta a gente ficar diminuindo o clube E, se tem tanta gente e diminuindo por assim, ele. não vamos só isso de criticar, ok, mas não diminuir a instituição. Tem coisa que é ruim, tem que ser arrumada, lógico. Pô, uma estrutura tá ruim, beleza. Só que tá normalizando fazer meme, o Santista fazendo meme com a própria desgraça. Ou falar que alguém tem que morrer, porque não faz sentido isso. Então, ou parar um pouco. É porque basta um acreditar.
para um desastre acontecer. Não, e essas ofensas, tipo, sabe, um ofendendo o outro, um brigando com o outro, influencer com influencer, jornalista com jornalista, jogador com torcedor, torcedor com... Então, assim, eu entendo a paixão que tá ali, mas eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado, de zelo um pouco com a instituição. Sim. Não é com o presidente, com o Guga ou com o jogador. Um pouco de zelo disso, porque a gente tem que estar junto e a gente tem que se sentir parte. Igual eu tava falando aqui, negócio do corredor de fogo. Todo mundo engajou porque se sentia parte. Lógico que isso é papel nosso, papel do clube. Fazer um trabalho para todo mundo se sentir parte. Mas eu acho que cabe também a todo mundo entender que, pô, se você não gosta do Noronha, você não precisa ficar atacando o Noronha. Tipo, assiste o outro, velho. Assiste o, Exato, sei lá. é o que eu falo. Entendeu? Assiste o Mussete, o Quintino, e que seja, velho, tá tudo bem. Pô, porque não reclama que a grande mídia não fala do Santos? Pô, quem tá se disponibilizando, pô, falar que, não sei quem é vendido, porque tá... Pô, eu vejo, pô, ninguém tá recebendo pra ir ver o Santos. Aí você pega por mais que não goste do conteúdo da pessoa, pô, se o cara tá saindo da casa dele pra ir pra Manaus, que foi um monte de gente, o cara gastou o dinheiro dele, o tempo dele, pra ir pra Manaus, pra gravar vídeo, que seja dançando, que seja falando brincadeira ou falando mais sério. Cara, ok, mano, deixa o cara fazer, pô, ele tá lá pelo Santos, é mais um. Sim. Entre vocês, entre nós, entre um cara da internet, um cara da organizada. Não adianta, pô, se a gente ficar desse jeito, todo mundo se degladiando, cara, o corintiano, o flamenguista, a imprensa que às vezes acham que não tá acontecendo, tá assistindo, comendo pipoca, velho. Ou fala do Neto, o Neto tá criticando o Neymar, isso aqui, mas a gente faz parte desse contexto. Quanto mais a gente ficar brigando entre nós, dá margem para essas pessoas falarem, velho. Acho que é basicamente isso. Não assim. precisa espalhar a mensagem dos outros falando mal da gente. É. Não consome, não espalha. Deixa lá. É isso. Então, assim, pô, o Santos é gigante. O Santos do Pelé, o Santos do Neymar, o Santos do torcedor. Então, cara, da Vila Belmiro, da Nova Arena, da capital. E, cara, vamos ser mais zeloso com a instituição. Com o resto, cara, das críticas, cara, vai passar. Eu vou passar, o presidente vai passar, os jogadores vão passar e tá tudo certo. Mas, assim, vai todo mundo continuar torcendo pro Santos, véio. Então vamos ter mais zelo, assim, do mesmo jeito que às vezes eu tenho que olhar com carinho que eu vou passar pro torcedor. Então não é só isso porque eu achar que, não, Santos TV, a torcida gosta da Santos TV e tá tudo bem. Porque eu faço parte, pô, quando o Santos perde, eu perco junto também. Entendeu? O Santos perde, o torcedor se frustra. Então a gente toma mais cuidado só, porque, pô, a festa linda que a gente fez no Morumbi. Tipo, agora foi muito louco, assim, pô, várias pessoas que nunca tinham ido pra jogo e tal. Pô, acho que o espírito é aquele. Lógico, perde jogo, critica com razão. Mas eu acho que a gente tem que ter esse espírito sempre, assim, de abraçar o Santos, porque a gente tem que fazer parte de tudo isso. Tá distante, a gente vai trabalhar para estar mais próximo, assim, que eu acho que há uma distância do torcedor com a instituição. Mas também é parte da nós que passamos isso para o torcedor tentar entender e trazer. Guga, obrigado por disponibilizar seu tempo, sair lá do... Valeu. Nem foi do CT da Vila hoje, você teve uma missão que essa vai ficar em segredo, mas vai ficar de engraçada, bastidores, bastidor legal. Mas obrigado por participar, por topar. E várias histórias saborosas que o pessoal com certeza gostou de ouvir. Valeu. Valeu. E precisando te ver na rua, pode falar, cara, conversar, mandar mensagem, que eu sou torcedor igual vocês, cara. Eu vou ficar no Santos até quando me quiserem lá. E tá tudo certo. Com a qualidade de trabalho, espero que muito tempo. Jovens, obrigado. Esse foi o primeiro episódio da terceira temporada do Eu Vim de Entrevista. Serão bastidores do Santos. O primeiro foi esse. Olha, se vocês não gostaram desse, eu não sei se vocês vão gostar, porque, meu Deus, olha a quantidade de história legal. Obrigado pela companhia. O segundo episódio, é claro, semana que vem. Então aguardem o próximo sábado. Tchau.